Olá pessoal, tudo bem? Então, decidi gravar algumas perguntas e respostas. Primeiro porque eu achei muito interessante, os questionamentos de vocês são riquíssimos, alguns se colocam verdadeiramente ali, e isso é uma busca. Para a gente buscar, a gente tem que se colocar naquela condição de possibilidades, né? E temos muitas possibilidades e nós vamos tratar de algumas agora. Quero agradecer a todos e a todas que puderam colaborar e agora nós vamos tentar responder algumas perguntas. Não precisa ser em ordem, mas a Camila nos colocou aqui um texto um pouco longo. Ela coloca, enfim, tendo em vista que o tratamento homeopático pode inicialmente agravar um determinado sintoma, e que a ação do medicamento é rápida, como evitar a exacerbação do quadro clínico no manejo de casos agudos, como na crise asmática? Ótima pergunta, que legal. Então, ó, vou tentar responder para vocês. O remédio homeopático, para ser menos agressivo, ele precisa estar mais diluído. E aí a gente usa doses infinitesimais capazes de estimular o organismo sem que ele tenha necessidade de uma agravação intensa. Então a agravação é um efeito que pode acontecer, mas não quer dizer que aconteça sempre, né? A gente tem que manejar bem a agravação, mas para a gente evitar a agravação, nós diluímos o medicamento. Por isso os medicamentos são ultradiluídos, apenas para tocar o organismo para que ele responda de maneira mais adequada contra o desequilíbrio que existe. Então isso é bem interessante de entender. Na verdade é a base da homeopatia. Então, diluir o medicamento, dinamizar também este medicamento, padronizar a produção do fármaco de maneira adequada, administrar o remédio e observar. É fundamental que o médico desenvolva sempre uma boa capacidade de observação do paciente como um todo. Os sinais vitais, a coloração da pele, a tenacidade no olhar, a forma de caminhar, de falar do paciente, isso é sempre muito importante, porque muitas vezes isso nos oferece detalhes sintomatológicos para que a gente consiga escolher o medicamento apropriado. E a segunda pergunta que ela me coloca é justamente sobre isso, sobre um dos medicamentos que é o arsênico album. O paciente precisa apresentar, em média, quantos sintomas característicos do padrão desse medicamento? Não existe muitos critérios assim. É claro que se o paciente apresentar todos os sintomas do medicamento, esse paciente está mal, né? Na verdade, essa experimentação é de um conjunto grande de pessoas. Então, a referência que a gente utiliza é daquele indivíduo com suas características, suas peculiaridades, sua maneira de responder frente aos estímulos. O que a gente tenta fazer é fazer com que o corpo responda de forma mais apropriada com homeopatia. E isso com um caráter terapêutico e com um caráter profilático também, preventivo, né? Também de atuação quaternária, diminuir o uso de medicamentos prolongadamente que afetam o organismo, né? O uso prolongado de medicamentos não é uma coisa muito interessante, principalmente no paciente idoso que já tem aí complicações metabólicas, renais, hepáticas, enfim. É preciso que a gente acompanhe clinicamente sempre o paciente, tá? Agora, se o paciente tem um conjunto de sintomas e aquele medicamento cobre todos esses sintomas, aquele medicamento possivelmente é o acertado. Então nós temos que saber usar esse medicamento. Por exemplo, arsênico album. Eu não devo usar o arsênico album concentrado demais, porque ele é muito agressivo, é uma substância tóxica. Ele tem que ser bastante diluído, preferencialmente. E dependendo do nível de atuação que eu quero daquele medicamento, eu posso concentrá-lo um pouco mais para ter uma ação orgânica ou diluí-lo para ter uma ação um pouco mais a médio e longo prazo, num plano mais profundo. Então é importante a gente aprender também as doses dos medicamentos homeopáticos ao prescrevê-los, né?
Não é difícil prescrever medicamentos homeopáticos. Basta a gente conhecer os caminhos dos sintomas que levam ao medicamento. É claro que juntamente com isso, em paralelo, você tem que fazer todo o caminho da medicina alopática convencional. Todos os caminhos, preferencialmente todos que sejam adequados àquele quadro, né? Então, os recursos que nós temos hoje são diferentes de recursos de médicos de 200 anos atrás. Por isso, nós precisamos hoje saber utilizar aquilo que é adequado, próprio, que já passou pelo crivo do experimento nos seres humanos e as substâncias muitas vezes tidas como aventureiras. Os medicamentos homeopáticos, eles são os mesmos medicamentos extraídos e manipulados da mesma maneira, né? Retirados em determinado período, de determinado local, com tais características. E esse estudo ele é muito profundo também. E uma das coisas que caracteriza a homeopatia é o rigor da homeopatia. É claro que quando a gente não conhece muito a homeopatia, a gente usa de uma maneira mais descompromissada. O que vale a pena é conhecer com profundidade a homeopatia. Eu tenho certeza que isso marca bastante a vida de todo profissional médico que busca entender o ser humano na sua totalidade e dessa maneira corrigir, harmonizar, equilibrar, trazer saúde para aquele indivíduo em diversos planos. E os medicamentos homeopáticos, se bem aplicados, eles podem contribuir com isso. Agora, é claro que o olhar é muito diferente. Um olhar para a doença, para uma pequena parte do todo, eu vou olhar para isso aqui. Olhei isso aqui. Pronto, e aí? Cadê o resto? E o todo, qual que é? É uma caneta que a gente pode utilizar de diversas formas. Então, os instrumentos que nós aprendemos terapêuticos, eles podem ser úteis na vida inteira, mas para isso é preciso a gente entender o que o medicamento homeopático pode curar. Aí eu solicito que, se vocês tiverem oportunidade, leiam a matéria médica daqueles medicamentos que vocês queiram, ou comecem até a fazer uma autoanamnese. É bem interessante essa autoanamnese. É legal vocês olharem para dentro, olharem para o passado, ver o que tem na memória, tentar buscar compreender aquele processo de uma forma mais ampliada e perceber o que daquilo existe hoje em nós. A nossa memória, a nossa susceptibilidade, a nossa maneira de reagir, o nosso humor, a nossa disposição, nossa vitalidade, tudo isso é bem importante de a gente poder, de alguma maneira, procurar crescer com muitas opções terapêuticas. E isso não é só da homeopatia, mas a homeopatia ela tem uma configuração bem diferenciada, a gente já vai chegar lá. Bom, depois eu respondo as outras, tá, Camila? Eu achei muito interessante as suas perguntas aqui e vou seguir com os colegas. Então, o Matheus também fez umas perguntas legais. Gostei das perguntas do Matheus. Matheus Almeida. Quão importante é se fechar o diagnóstico homeopático? Eu pergunto, já que, segundo o que foi conversado pela doutora Sandra, o grande guia ao tratamento homeopático são os sintomas. É isso aí, é bem interessante isso. Mas por que é importante a gente fechar o diagnóstico homeopático? O diagnóstico homeopático, na verdade, é um conjunto de sintomas que refletem a natureza da doença. Nós fazemos alguns tipos de diagnósticos. Um diagnóstico medicamentoso, que é quando eu busco o medicamento mais apropriado para aquela pessoa, e o diagnóstico do indivíduo, né? Além disso, o diagnóstico alopático, anatomopatológico, faz parte também do nosso diagnóstico. Quando eu falo o diagnóstico do indivíduo, é também das doenças crônicas que estão associadas a esse indivíduo. E aí é um trabalho um pouco difícil de a gente fazer, ter esse aprendizado agora. O que eu posso garantir é que o manejo com as doenças crônicas é muito interessante. E a gente consegue ver resultados rápidos também com o manejo de casos agudos. Então eu convido todos para poder compreender, conhecer um pouquinho mais.
Mas vamos lá. Existe alguma maneira de fazer a diluição do arsênico álbum de forma caseira? Não, você não pode fazer isso dessa maneira, porque nós seguimos padrões e formatações éticas. Então, usar um medicamento como arsênico álbum hoje em dia, você precisa ter todo um aval de que medicamento é esse, né? E você tem que ser responsável. Na verdade, essas drogas químicas, quem são responsáveis ou são os químicos ou são os farmacêuticos, né? Então, a manipulação, isso compete a essas pessoas, tá? Tem todo um rigor ético, tem uma farmacopeia que exige isso. Agora, fazer de qualquer jeito, se for necessário, a gente pode fazer, mas isso não é necessariamente a homeopatia dentro de um rigor maior, ok? É, uma pergunta que ele faz também é a seguinte: a diluição do medicamento homeopático, voltando àquela pergunta anterior, é definida principalmente pelos sintomas do paciente ou pelo medicamento que vai ser dado? A diluição sofre, você vai utilizar os dois. Primeiro você tem que ver qual que é o medicamento, a partir do conjunto de sintomas, da intensidade desses sintomas, da duração desses sintomas, da forma de manifestação desses sintomas. E aí você usa esse medicamento para tentar corrigir um desequilíbrio, né? E esse desequilíbrio ele pode ter um diagnóstico ou não. Agora, o diagnóstico clínico anatomopatológico. Às vezes o paciente chega sem diagnóstico, outras vezes a gente faz diagnóstico, outras vezes já vem com o diagnóstico pronto. Outras vezes nós levamos para uma investigação com um especialista. Então, dependendo do caso, você tem um tipo de manejo com a doença. Mas, geralmente, a homeopatia, ela proporciona um acompanhamento minucioso da evolução dos sintomas e preconiza isso. Por quê? Porque esse direcionamento de como se manifestou o sintoma, com a intensidade, em que local, vai fazer com que a gente ajuste a dose do medicamento a uma dose mais adequada, menos agressiva, uma dose mais apropriada ao paciente para que ele tenha uma resposta adequada. Mas cada caso é sempre um caso diferente. Aliás, eu nunca peguei dois casos iguais. Principalmente quando a gente olha de perto. De perto, como diz Caetano, ninguém é normal. Então voltamos aqui aos colegas. Muito grato pela oportunidade, viu, querido? É legal a gente poder contar aí com as perguntas de vocês, Matheus. Vamos lá, a Giovana também fez umas perguntas interessantes. Existe alguma comprovação de uso de medicamentos homeopáticos com relação às sequelas de pacientes com pós-Covid? Cansaço, tendência à coagulação. Bom, o que eu posso falar? A homeopatia existe bem antes da Covid, né? A Covid-19 é uma doença que veio agora, então a homeopatia ela nunca se pretendeu, nunca, não se propõe a tratar especificamente a doença. Ela se propõe a tratar o doente, a pessoa. E a pessoa, vocês já repararam na própria Covid, tem muitas maneiras específicas de reagir. Muitos evoluem muito bem, a grande maioria, diante da Covid. Outros sofrem bastante. Outros sofrem um pouco, outros sofrem muito. Outros vão a óbito. Perdem a vida. Então, todo cuidado é pouco. Quando a gente lida com uma doença, uma enfermidade, uma síndrome de tamanha grandeza, uma pandemia histórica. Nós não sabemos as consequências disso. Podemos até conjecturar. Nós não sabemos ainda o tratamento disso. Existem diferenças muito grandes dentro da própria ciência, com revistas muito qualificadas que tiveram uma certa postura digna de crítica, né? Então, de um ou de outro lado. E percebe, a ciência não tem que ter lado.
A ciência é um conhecimento. Só que a ciência, enquanto entidade, ela também está atrelada a outras entidades e instituições. Então, né, a homeopatia, ela nasceu dentro de uma instituição, dentro de uma faculdade, antes até de Hahnemann a constituir, porque ofertou um conjunto de experiências que Hahnemann aproveitou para poder dinamizar, para poder crescer dentro de uma organização terapêutica que antes não havia. Então, o que Hahnemann preconiza é: precisamos de um padrão, de um método para poder encaminhar a cura com este novo método que eu estou sacando. Ele sistematizou o método de uso do medicamento pelo princípio do semelhante. Isso vem desde Hipócrates, é antigo, mas ele conseguiu sistematizar e padronizar. Então vale a pena a gente conhecer como que é essa padronização e como que é o uso desses medicamentos. E a homeopatia ela tem sido utilizada e desenvolvida há 200 anos. Agora, a linguagem do homeopata hoje deve se aproximar da linguagem científica, acadêmica, mas não quer dizer que a gente precise fazer o uso dos mesmos métodos. Até podemos nos aproximar para buscar uma determinada troca de informações, mas nós precisamos entender que o método clínico homeopático e o método de pesquisa da homeopatia, ele é anterior a isso que nós temos hoje, mas não quer dizer que isso não seja algo digno de crédito, de importância, de estudo, de análise. Então nós precisamos analisar muito melhor o potencial terapêutico da homeopatia. Para isso nós precisamos fazer pesquisas. Né? E eu convido também a todos para estudem e façam pesquisa. Façam ações usando medicamentos homeopáticos. É muito interessante. Mas vamos lá. Então a Giovana fez uma pergunta: como eu posso tratar a rinite com fósforos? Então, a rinite de fósforos é diferente da rinite de arsênico. Então eu peguei um conjunto de sintomas e cheguei a uma patologia. A pessoa tem rinite. Aí eu preciso entender qual a causa dessa rinite, né? Pareceu rinite do quê? Do nada? Teve algum fator psíquico? Teve algum fator imunológico? Teve alguma patologia infecto-contagiosa? E aí a gente vai tentando entender o processo histórico e a implicação dessa alteração com a cefaleia que ela desenvolveu. E logo depois da cefaleia, ela entrou num processo de tristeza muito grande. E entrou num quadro depressivo. Então é preciso entender o paciente e a evolução da doença no indivíduo. Então não é tratar uma coisa só. Se é um quadro agudo, é fácil, é tranquilo, pode usar fósforos em baixas dinamizações, em curto período de tempo não vai ter agravação. Mas se você quer fazer um trabalho um pouco mais consistente e se a doença, especialmente se a doença é crônica, é necessário que se trate o indivíduo para que ele consiga desenvolver a adequada vasoconstricção, sem ter que usar vasoconstrictores, a desinflamação do tecido, né, e ter combatido de maneira adequada os eventuais agentes patógenos que se apropriaram daquele local fragilizado e ali se proliferaram, causando um processo infecto-contagioso com inflamação, dor, febre, etc. Então é necessário que a gente entenda de onde vem essa rinite e como ela se desenvolveu. É um quadro agudo, é um quadro crônico, é um quadro que tem uma perspectiva de melhora em curto período de tempo, ou médio período de tempo, ou isso vai demorar muito tempo para resolver. Então, a partir daí, você utiliza o medicamento apropriado daquele indivíduo. Num caso agudo de sinusite, existem alguns medicamentos também interessantes que a gente pode usar. Um deles é o Hydrastis canadensis. É uma substância interessante. E é preciso usar esse medicamento em curto período de tempo e que este quadro de rinite saia rapidamente. Agora, se é uma pessoa que tem
uma rinite depois da perda de um ente querido, é preciso dimensionar adequadamente isso e tentar tratar coisas num plano mais profundo. Então, quando nós olhamos o paciente, nós também olhamos as conexões ao longo do tempo da forma de manifestação das diversas doenças crônicas no organismo. Para o homeopata, todas essas patologias fazem parte da doença. A doença é anterior a esse quadro orgânico. A doença, ela é de origem, as verdadeiras doenças, principalmente as crônicas, quase que material. Alguém já viu um vírus aí? Bom, meus amigos, era isso que eu queria falar. Dali a pouquinho vem a parte 2. É um prazer mais uma vez. Daqui a pouquinho a gente continua esse papo. Pena que a gente não está online, mas assiste aí, entenda um pouquinho mais a homeopatia, que eu acho que vai ser legal para todos nós, especialmente para quem está aprendendo. E eu acho que vale a pena a gente aprender, porque esse é o nosso papel aqui no planeta, é aprender e fazer melhor. Um abraço a todos.